Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por estarmos aqui, por louvarmos ao Senhor. Eu quero convidá-los para lermos a palavra de Deus, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, texto da ceia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém. Este é o texto da ceia que a gente lê todos os meses, e nós estamos diante dele mais uma vez para meditarmos antes de participarmos do pão e do cálice, corpo e sangue do Senhor Jesus. Esse texto da ceia, que fala da ceia do Senhor Jesus, ele é um texto, ele traz um ensinamento maravilhoso e também perigoso. Nós nunca vamos conseguir dissecar a maravilha que tem no ensinamento do texto da ceia. Mas também é muito difícil nós entendermos o perigo que há em nos aproximarmos de Deus para a celebração de um pacto eterno. Eu queria pedir a sua máxima atenção, porque o nosso tempo ele é bem curtinho, para a gente entender isso antes de comer e antes de beber, comer o pão e beber o cálice. O medo do mundo, o medo que assusta a humanidade, são ogivas nucleares, Terceira Guerra Mundial, terremotos, maremotos, epidemias, fome, guerra. Este é o pânico do mundo. O mundo tem medo disso acontecer. E na sequência vem aquecimento global, enfim, coisas que matam em grande número, coisas que destroem. Este é o medo do mundo. Mas, ao mesmo tempo que o mundo teme as coisas que matam em grande escala, não há medo no mundo de saber que as pessoas vão morrendo aos poucos. Todos vão morrer. Então, do ponto de vista do mundo, todo mundo está vivo e lutam ou não querem morrer. Mas do ponto de vista de Deus, o mundo está morto. E por que um morto tem medo de morrer? Não deveria ter, todo mundo sabe que se não acontecer as temidas catástrofes, cada um vão na sua vez. A diferença é que de uma forma foi muita gente de uma vez e a outra foram aos poucos. Mas se juntar o tamanho do mundo todo dia está morrendo um monte de gente. Então preste bem atenção, aos olhos do mundo, o mundo se vê como vivos, né? E não querendo morrer. Ninguém quer morrer, isso é natural. Todo mundo tem medo de morrer. Este é o medo do mundo. Mas do ponto de vista de Deus, essa é a condição do mundo. Todos estão mortos e mortos com medo de morrer. Já estão mortos eternamente, para quem já está morto eternamente. Morrer fisicamente é dos males o menor. Então, queridos, na verdade, só quem deveria ter medo de morrer
é quem já resolveu o problema da sua morte, que está vivo, que é aqueles que fizeram um pacto de vida com Jesus. Esses têm algo a perder. Esses têm uma vida eterna conquistada por Jesus na cruz do Calvário, e esses justificam eles temerem a morte, respeitarem a morte e se interessarem pela vida. O mundo não. E o texto da ceia, ele vai nos ensinar isso. Ele vai ensinar que a ceia do Senhor Jesus, ela fala da morte de Jesus. O assunto é morte. E a morte de Jesus tem a ver com a morte ou a vida de todo mundo que vai existir no mundo. Creiam as pessoas ou não, isso não muda nada. A pessoa falar, não acredito assim, isso não muda nada. Está revelado na palavra de Deus. E a palavra de Deus se cumpre e não tem o que o homem possa fazer para mudar isso. Então, primeiro nós vamos entender que o assunto ele é muito interessante, porque ele é abençoador, ele é maravilhoso, fala de um pacto de vida eterna. O pior problema de um vivo é a morte. E se é a solução da morte, não tem nada maior na vida de alguém do que perder ou ganhar a sua vida. É o assunto da maior importância de uma pessoa. Jesus, falando da ceia, em João 6,53, ele disse assim, que quem não tomar a ceia, ele permanece morto, na condição que sempre esteve. Quem sabia disso? Diga amém. Vou bem devagar para você entender. Ele falou assim, olha, este é o meu corpo, pegando o pão e depois pegando o cálice, falou, este é o meu sangue. Ele falou, vós não tendes vida em vós mesmo, e quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Sua chance de viver é fazer um pacto com Deus, comer do corpo e beber do sangue. Parece muito simples, mas vamos ver se é. Então, não tomar a ceia, Jesus deixou claro, foi o próprio Jesus que ensinou, sem margem de erro, não cabe aqui nenhuma interpretação humana. Ele falou, quem não comer e quem não beber não tem vida. Esse aqui é o meu corpo, que eu vou dar ele, eu vou morrer por você, para você não morrer. O sangue é a nova aliança, um novo pacto, é um compromisso com Deus, que te liberta da morte e te dá o direito de entrar na vida. E em 1 Coríntios, onde nós acabamos de ler, Paulo diz que ele recebeu do Senhor o que também nos ensinou, que aquele que tomar o cálice ou comer o pão indignamente, ele é réu do corpo de Jesus, ele é réu da morte de Jesus. Então tem dois perigos gigantescos aqui. Um é não comer, e o outro é comer indignamente. Paulo está ensinando assim, olha, quem a morte de Jesus não salvou, condenou. Quem não foi salvo na morte dele, foi condenado por ela, se tornou réu do corpo e do sangue de Jesus. Então, se nós não podemos deixar de tomar e nem tomar indignamente, nos resta então tomar dignamente. Tomar dignamente é a grande bênção, é o cancelamento da maldição que nós herdamos de Adão, e é a graça, a dignidade, a bênção, a honra de recebermos sobre a nossa vida a vida de Jesus. Então, toda a maldição que havia no homem, Jesus toma para si, e agora ele morre por aqueles que querem viver para Deus. Quem entende que a sua vida, nascida de homens, ela foi condenada em Adão, nascemos para morrer, todos estão mortos, embora todos queiram viver, mas estão mortos. Todos têm medo de morrer, mas já estão mortos. Tomar dignamente. Aqui a gente se assusta, porque a gente pensa assim, mas aos olhos de Deus, quem é digno? Então, por que Paulo está dizendo isso? Porque outros textos vai dizer também a mesma coisa. Se o sangue de Jesus não me salvou, eu me tornei culpado por ele. Se a morte de Jesus não me salvou, eu sou o culpado da morte dele. Ele divide a humanidade assim. Então, para Deus, no final de todo mundo que viveu no mundo,
Quem não foi salvo por ele foi o culpado da morte dele. Ela não o alcançou. Amém, queridos? Quem me entendeu, diga amém. Digno. O dicionário nosso vai dizer que digno é o que merece respeito. A Bíblia vai dizer um pouco mais do que isso. Mas, partindo dessa definição simples, o dignatário é o que exerce uma posição ou algo elevado. Por isso ele é chamado de digno. E quem é digno de comparecer diante de Deus? Então a dignidade, do ponto de vista do mundo, ela pode ser ou conquistada ou herdada. Conquistada, quando você, através do seu esforço, do seu conhecimento, você tem uma vida digna, você tem um emprego digno, um salário digno. E talvez isso nem sempre foi assim, mas você conquistou. Do ponto de vista do mundo, a dignidade é isso. Ela também pode ser herdada. Você pode ter sido abençoado por Deus e nasceu num país digno, numa família digna. Isso não dependeu do seu esforço. O filho pródigo, por exemplo, na parábola de Jesus, depois que ele pecou, ele falou, agora já não sou mais digno de ser chamado teu filho, ele falou para o pai. Mas antes ele era. Nasceu numa família digna. Depois ele não era mais. Porque ele abriu mão. Então veja que a dignidade ela pode ser, do ponto de vista do mundo, alcançada e perdida. Ela pode ser mantida ou pode ser abandonada, esquecida. A pessoa pode estar indigna num momento e digna no outro, e vice-versa. A diferença é que da parte de Deus, ninguém, aos olhos de Deus, pode ser digno por esforço. A Bíblia fala que ou Deus dignifica a pessoa quando ele obedece e aceita o seu plano, ou para Deus ele é indigno. E não há o que ele possa fazer. A Bíblia fala que Deus olhou do céu à terra e não viu um. Ele não viu um digno, um justo, para morrer na cruz do Calvário pela humanidade. Foi preciso que Jesus viesse. E dali para frente o ensino da palavra de Deus são muitos. O tempo não permite. Lá em Mateus 22:8, na parábola de Jesus, ele falando da salvação que ele ofereceu ao mundo, ele se referiu a Israel dizendo que os convidados não eram dignos. Por isso eles seriam destruídos. Ou seja, Deus convidou Israel para salvá-los, para abençoá-los e para, através deles, abençoar o mundo. E eles disseram não. Me tenha por escusado, eu não quero. Eu comprei um campo, eu comprei bois, eu comprei um terreno, não dá, eu não quero. E aí Jesus disse assim que eles eram convidados. Eles foram lembrados de Deus. Eles foram convidados para a grande ceia. Ali fala da vida eterna, da salvação eterna. Mas eles dispensaram. E porque eles dispensaram, Jesus disse que eles então não eram dignos. Falou, então agora vocês vão, falou para a igreja, que entrou no lugar de Israel, a igreja que celebra a ceia, falou, vocês vão e saem para o mundo e convida bons e maus. Eu vou dignificar quem quiser. Através do meu sangue, através da minha morte, através do meu perdão, através do meu amor, através do grande plano de Deus, Ele abre uma oportunidade para que todos sejam dignos em Cristo. Dignos do quê? De entrar na presença dEle e celebrar um pacto de alcance eterno. Um pacto de vida. Um pacto de imortalidade. Mas as minhas culpas foram para Cristo. Minhas fraquezas foram para Cristo. E as fraquezas dos outros foram para Cristo. Isso é para o mundo todo. Deus resolveu o problema do homem com ele mesmo em Cristo Jesus. E deu a oportunidade de serem dignos. Tão dignos que o tempo não permite. Você imagine quão dignatário não é uma pessoa que é aceita por Deus nos céus. Para viver com Ele, com anjos e arcanjos, para sempre. Fazer parte da sua família, da sua riqueza, da sua vida, da sua eternidade.
Nenhum mortal pensou assim a respeito de si mesmo sobre algo parecido com isso. Por isso a Bíblia diz que os meus pensamentos são muito mais elevados do que os vossos. O que Deus preparou para aqueles que Ele chamou para dignificar é algo que as pessoas nunca imaginaram a respeito de si mesmo. Nem nos seus sonhos mais absurdos de glória, eles nunca pensaram. E Deus abre essa oportunidade para todos. Mas uma vez que você é eleito, é chamado, e isso você herda, é uma dignidade herdada, não é merecida. Nunca ninguém se tornou digno de Deus por mérito. A Bíblia fala que Deus olha para o esforço das nações e as vê como trapos de imundícia. Não tem nada no feito humano que possa encantar Deus na sua glória e grandeza. E quando Deus dá a oportunidade de quem quiser receber essa bênção, que ela só pode ser aceita, herdada por Deus em Cristo Jesus, agora, uma vez que você herdou isso, você deve viver como tal. Na vida do dia a dia, se você tem um bom emprego que te dignifica, você deve andar de modo digno com aquilo que você conquistou. Se você tem o emprego dos seus sonhos, se você tem a empresa dos seus sonhos, se você tem a vida dos seus sonhos, muito bem, isso daí que você sonhou, quer como pessoa, ou quer como empresário, ou quer como trabalhador, e você pode olhar para a sua vida e ver que ela é digna, que ela te dignifica. Isso que te dignifica tem um preço. Você deve viver de acordo com isso. Se você entrou numa empresa e faturou um concurso muito difícil, você vai ter que saber as regras deste novo emprego, como se vestir, como falar, como fazer, o que tem que fazer. É normal, nós sabemos, faz parte da vida. Não sei por que este mundo cego das coisas de Deus, eles acham que só com Deus as coisas não precisam ser pensadas. Só com Deus, Deus vai arrumar um jeito de infernizar ou bagunçar o céu por causa deles. Coisas que eles nem imaginam de pleitear na terra. A pessoa, quando entra num lugar que a dignifica, ela tem um compromisso com aquilo. Senão, ela vai ser inapta, ela vai ser despedida. É normal. Você aprende isso no início da vida. E quanto maior for a sua glória, maior for a sua dignidade, maior é o seu compromisso. Porque senão essa honra pode ser perdida. Então, queridos, nós não temos tempo para dizer, mas só para citar para os irmãos, lá em Efésios 4:1, Paulo, ensinando os irmãos de Éfeso, ele falou assim: vocês precisam andar de modo digno da vossa vocação. Então, para quem tem uma menor ideia da sua vocação, que é aquilo que todo cristão sabe, ele não abre mão, eu vou passar pela morte, vou ressuscitar em corpo de glória, junto com anjos, arcanjos, querubins, vida eterna, seremos superiores aos anjos, tudo isso é verdade. É uma glória insondável, é uma bênção indizível. E você crê nisso? Creio. Então está bem, é seu, é isso mesmo que Deus fez. Mas agora você precisa andar de modo digno com essa vocação. Para que você não seja indigno. Porque os judeus que Jesus falou assim, eles não são dignos, eles foram chamados com dignidade em Abraão, filhos de Abraão. Lá na frente, na época de Jesus, falou, eles não eram dignos mais. Porque trataram com desdém, com desrespeito, começaram a dar às coisas celestes interpretações humanas, às coisas de Deus direções humanas, foram fazendo do jeito deles. E na parábola Jesus fala que ele vai destruí-los, e destruiu mesmo, eles serão desterrados. E foi mesmo.
E aquilo que Jesus está profetizando para nós é passado, é história. Então todos nós, antes de comermos o pão, antes de bebermos o cálice, isso é um pacto com Deus. Os elementos visíveis é pão e vinho, os elementos invisíveis transcende. Tem a ver com a eternidade. Tem a ver com a honra de Deus, com a bênção de Deus, com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. O que Jesus falou a respeito deste pacto é algo glorioso. E quando ele falou isso, a reunião era tão simples quanto essa conosco. Ele estava com os discípulos, ele partiu o pão e deu. Ele tomou o cálice e deu e falou: isso aqui é o meu sangue, isso aqui é o meu corpo. Vocês estão mortos, vocês não têm vida em vocês mesmos. Desde Adão, todo homem que nasce, ele nasce para morrer. A solução para o seu problema da morte está aqui. Deus te aceitou, Ele te dignificou, Ele te ofereceu a oportunidade. O que você tem que fazer agora é aceitar. E uma vez que você aceitou, você precisa andar de modo digno. E no texto de Efésios ali, vai dizer assim, por quê? Porque na vocação que você foi chamado, só tem um corpo. Tem milhares de igrejas no mundo? Mas dentro dessas milhares de igrejas, tem uma que ela é tão unida em Deus, em Cristo e no Espírito, que ela é uma única. Só tem um corpo. Só tem um Espírito Santo. Só tem uma fé que salva. Só tem um batismo que admite. Só tem um Deus. As pessoas vão arrumando outros caminhos por conta delas. Elas vão arrumando outros entendimentos. Mas o texto diz, você precisa andar de modo digno da vocação que você foi chamado. E a nossa vocação que nós fomos chamados, ela é em Cristo Jesus, pelo amor de Deus, por sua morte na cruz do Calvário, onde Ele, através da sua vida, nos salvou, nos dando vida eterna. E os salvos que têm vida eterna são tão unidos em Deus, em Jesus, que eles são chamados de corpo. Um corpo só. Este é o nosso compromisso. É um só Espírito, é uma só esperança, é uma só fé, é um só Senhor, é um só batismo, é um só Deus. O cristão que entende um pouquinho disso, ele sabe o alcance e o quanto isso abençoa. Lembra de João Batista, o maior homem que nasceu nessa terra? Quando alguém perguntou para ele, você é Jesus? Ele falou, não, eu não sou digno de desatar a sandália dele. Você não sabe o que está falando. Jesus, o Deus que se fez homem, eu não sou digno. Você encontrar isso em João 1, 27. E todos os santos, os profetas, as pessoas que aceitaram este pacto com Deus que os dignifica, eles tiveram para com Deus um relacionamento de quem entendia que foi Deus quem os dignificou, e eles viveram, pensaram, agiram, vestiram, se relacionaram de tal forma que não viesse a comprometer esse ato de Deus em prol deles. É algo muito grande, é algo muito glorioso. Tão grande que ninguém poderia de si mesmo fazer alguma coisa para Deus, para Ele aceitá-lo. Mas Deus fez algo tão glorioso por nós, em Cristo Jesus, e o que nós temos que fazer agora é entender a grandeza do feito de Deus e vivermos de tal modo, não que você venha atrapalhar o plano de Deus, que você venha perder. Você venha não dar o devido valor, não venha corresponder e mesmo Deus te dignificando, de repente você se achar indigno. Mesmo Deus te habilitando, você pode se achar inapto. Por quê? Pelo fato de você não se comprometer com isso. Então, queridos, o texto do versículo 26 diz, todas as vezes que ele está dizendo, olha, a morte de Jesus, tome todo o cuidado possível. Está falando de um assunto que mata e que salva. Está falando de um assunto extremamente poderoso e também extremamente perigoso.
Não banaliza isso na sua vida, dizendo, não, porque ao meu ver, eu penso assim, as igrejas dizem assim, nada a ver com igreja, isso é palavra de Deus. Onde quer que este evangelho for pregado e que o Espírito Santo estiver ministrando, é assim que é. Paulo disse, olha, o que eu estou falando eu recebi do Senhor. E é isso que eu estou entregando para vocês. Temos consciência do quanto a morte de Jesus nos dignifica, e uma vez aceitando esta bênção, se comprometendo com ela, aí Paulo diz, eu recebi do Senhor que todas as vezes que vocês forem comparecer diante de Deus para renovar esse pacto, para renovar a aliança, para manter ela viva, vigente, do jeito que Deus a fez, sem querer profanar a aliança com o Senhor, tome todo o cuidado possível. Tome todo o cuidado, porque são coisas poderosas, transcendentes e eternas. Alguém vai dizer assim, não, mas Jesus, Deus é amor, porque Deus é bom, Deus é um, no fim todo mundo está salvo. Ouça Deus dizendo. Adão era mais próximo de Deus do que a gente. Ele viu Deus. E no dia que ele desobedeceu, ele foi expulso e morreu. É verdade. Lúcifer, o terrível diabo, antes de ser o terrível diabo, ele era um arcanjo de Deus. Ele morava no céu. Ele, na criação de Deus, ele tinha uma posição de superioridade. Ele estava acima de tudo que Deus criou. Mas no dia em que ele desobedeceu às ordens de Deus, ele foi expulso de lá. E de onde vem a ideia que as pessoas têm que com ele será diferente? Então as pessoas da Bíblia, a nação inteira de Israel, quando eles banalizaram os avisos solenes de Deus, eles pagaram. Da onde vem a ideia de que comigo será diferente? Não, Deus vai amaciar para mim. Isso é um voo cego. Isso é um voo de quem está perdido. A prudência, o Evangelho, os alertas de Jesus, ele nos ensina que é verdade. A dignidade que Deus te dá, o amor de Deus, a grandeza de Deus. Deus não está te culpando, te punindo, te cobrando de nada. Ele está simplesmente te perdoando. Agora, uma vez que você aceitou o perdão e quer se relacionar com Deus, falou, então agora viva com Deus. Ande como quem é de Deus. O Evangelho vai nos ensinar como quem é de Deus deve viver, como que deve pensar, como é que deve falar, como é que deve vestir, como é que deve comer, como é que deve tratar o seu próximo. E se alguém perguntar, por que tanto cuidado, por que tanto zelo? É devido à sua posição em Cristo Jesus, dignos da vocação em que você foi chamado. Você é corpo de Jesus, você é igreja invisível, você é templo do Espírito Santo. Você é herdeiro das moradas celestiais. E consciente disso, sabedor disso, vivemos como tal. Não deixamos de ser humano e nem fracos, porém, comprometidos com isso. E é no texto da ceia que Paulo diz, olha, todas as vezes que vocês forem fazer essa aliança, você não pode comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, senão você será réu do corpo e do sangue do Senhor. E uma pessoa, para comer indignamente, ele precisa da parte dele estar descomprometido com Deus. É aquelas pessoas que elas querem a bênção sem compromisso. Ela quer o céu, sonha com o céu, mas nunca se importou com o céu. Elas querem a salvação, mas nunca se importou com o Salvador. Elas querem o perdão de Deus, mas nunca pensaram em abandonar a vida que afronta Deus, os mandamentos. Então o perdão de Deus, a salvação de Deus, o Salvador, são coisas que Deus oferece para quem quer se comprometer com isso. Agora tem pessoas que eles não vão querer, eles vão achar que com ele vai ser diferente. Ah, está escrito, mas
Jesus mandou, mas foi o que aconteceu com Israel, foi o que aconteceu com todos. Então, no versículo 27, ele diz, olha, aquele que comer, ele não tem saída. Se ele não comer, ele está morto. Se ele comer indignamente, ele é culpado. Ele só tem uma saída, ele precisa comer dignamente. E como é que você se torna digno? É algo muito difícil? Não, é algo muito fácil. Porque não tem nada a ver com os nossos méritos, com o nosso esforço. Tem a ver com a nossa fé, com o nosso desejo de querer, aceitar aquilo que Deus proporcionou por nós em Cristo Jesus. Então, a partir do momento que você entende que Deus te proporcionou um grande perdão, uma grande salvação, uma vida eterna, uma vida de glória, e você diz que quer, você se sente dentro, e uma vez dentro, você quer viver como tal, comprometido com isso. Vivendo de uma forma digna. Foi Deus que nos dignificou, mas uma vez que Ele nos deu a honra de sermos o seu corpo, o seu povo, a habitação do seu Espírito, agora nós devemos viver como tal. Do mesmo jeito que você tivesse entrado na empresa dos seus sonhos, ou construído a empresa dos seus sonhos, você estava comprometido com isso. Quem está me entendendo, diga amém. Não é tão difícil de entender. No versículo 20, ele diz, examine-se, pois, no 28, aliás, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Então só tem um caminho, você aceita, obedece, se conserta e coma. Você examina você mesmo e se você estiver indigno, você tem que se tornar digno. Se você não estiver comendo, você precisa comer, porque quem não comer e não beber está morto. Às vezes os religiosos tinham aquela ideia assim, não, você não está muito legal, então não coma, porque senão isso vai fazer mal. Não, quem não come e não bebe, já está condenado. Não tem desvio em você mesmo. Ah, então vamos comer de qualquer jeito? Ele falou, não, está condenado também. Isso aqui é um pacto, queridos, para a vida eterna. Não tem outro caminho. Isso aqui tem a ver com os salvos. Quando Deus mandou Moisés celebrar a Páscoa, ele falou, o estranho não pode participar. Isso não tem a ver com ele. Se ele não tem a fé, se ele não foi chamado, se ele não tem compromisso, não se mete nisso. Isso aqui é compromisso de Deus com as pessoas que querem compromisso com Deus. É algo transcendente, é algo poderoso, é algo maravilhoso, é algo grandioso. E está respeitado quem não quer fazer o pacto. Está fora. O que você não pode, o que a pessoa não pode, é querer ir para o céu e fazer do céu o inferno. O que ele não pode é querer entrar no corpo de Cristo e fazer do corpo de Cristo um mundo. Ele não pode profanar a glória de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus, a verdade de Deus. Deus não aceitou isso em Lúcifer, Deus não aceitou isso em Adão, Deus não aceitou isso em Israel, Deus não aceitou e não aceitará isso em ninguém. Ele nos dignifica, mas a partir daí, você tem o seu compromisso com a sua dignidade. Você vivendo, eu vivendo, nós vivendo a nossa vida normal, você sabe, eu sou o corpo de Cristo na terra. Enquanto o mundo é morto com medo de morrer, nós somos alguém que já passamos pelo processo da morte, estamos vivos e temos muita vida para viver. A morte deixou de ser um problema desde que Cristo morreu por nós. Como aconteceu com Cristo, acontecerá conosco. Jesus morreu e no dia seguinte ele estava vivo. Da mesma forma que no Monte das Transfigurações apareceu lá para ele Moisés e Elias. Sepultados e arrebatados há séculos, estavam vivos. O próprio Jesus corrigiu os seus discípulos dizendo, vocês dizem que não há ressurreição e dizem que vocês são servos do Deus de Abraão. Olha, se vocês são servos do Deus de Abraão, Abraão está vivo, porque eu não sou Deus de morto. É o Deus vivo. O problema da morte foi vencido. Nós não temos o medo do mundo.
Nós não estamos no escuro que o mundo está. E isso nos coloca numa posição de glória, de honra, de dignidade perante Deus, não perante o mundo. O versículo 29 vai dizer isso. Por não saber disso, por não entender isso, por não discernir, discernir é saber com certeza, discernir é saber com segurança. Quando você está discernindo uma coisa, você sabe com segurança o que é e o que não é. Ele falou, por não saber isso, por não discernir o corpo, que é a igreja, as pessoas comem e bebem juízo para si. Então, quem não sabe o que está fazendo, pensa que é como um ritual pagão. É um culto que você come um pedacinho de pão, bebe um pouquinho de vinho, suco da vide. Eu acho legal aqueles cânticos da ceia. Não, queridos, é o dia de você comparecer diante de Deus pela fé para tratar da sua morte e da sua vida em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós não poderíamos ir até Deus para resolver o problema da nossa morte, então Ele veio até nós em Cristo Jesus. O dia que Ele conversou com os seus discípulos sobre isso, falou, eu vou e eu não vou mais participar com vocês da ceia, que vocês vão continuar participando, mas cada vez que vocês participarem, vocês estão no ato da ceia, anunciando que eu vou voltar, até que Ele venha. E nós vamos tomar a definitiva com todos os salvos de todos os tempos no céu. Eu não beberei mais com vocês do fruto da vide até que se cumpra no reino de meu Pai. Por não entender isso, é que há entre vós fracos, doentes e mortos. Fracos, doentes e mortos, todo mundo sabe que Paulo está falando espiritualmente. Por não entender isso, por não fazer isso corretamente, sem saber o que está fazendo, é que tem dentro, no vosso meio, na ceia do Senhor, fracos. Tem no vosso meio doentes. Doentes espirituais. Tem no vosso meio mortos espirituais. A vida espiritual está fraca, a vida espiritual está doente e a vida espiritual está morta. Às vezes fica só a vida religiosa. Só a vida da religião instituição. Mas essa, querido, se for para ficar só essa, não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Essa não tem valor nenhum. Você vai morrer igual a todo mundo, vai ser perdido igual a todo mundo. A nossa vida de religião institucional é exatamente para nós nos reunirmos num lugar onde nós queremos nos relacionar com Deus. Onde a gente se encontra pessoas que tiveram a mesma experiência, que têm a mesma alegria, que têm a mesma fé, que têm o mesmo pacto, a mesma aliança. Isso tem a ver com o compromisso individual de cada um. Se não tiver isso, não perca seu tempo. Vá em busca disso. Está fraco? Se fortalece. A fonte do poder é Deus. Paulo ensinou a Timóteo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está doente? Deus pode te curar. O que você não pode fazer com você mesmo, o que eu não posso fazer comigo mesmo, é deixar o tempo passar enrolando. Porque isso não se resolve sozinho. Isso não se resolve com o tempo de fé. É uma decisão. É o dia que você vai tomar a sua decisão e fala, não, eu vou arrumar minha vida com Deus e acabou. Eu vou romper com o mundo, eu vou romper com a incredulidade, eu vou romper com a carne, eu vou andar de modo digno da vocação que eu fui chamado. Deus me chamou em Cristo Jesus, eu creio, eu vivo nessa esperança, eu tenho essa fé, eu tenho esse Senhor, estou comprometido com Ele e eu preciso viver de modo digno a essa vocação. A vida está aí. Paulo diz, por não entender isso, é que tem fracos, doentes e mortos. Fraco é quem está fraco, doente é quem já adoeceu e mortos é quem já morreu espiritualmente. Precisa ser vivificado, ele precisa ser ressuscitado espiritualmente. Esta é a razão por que há entre vós.
Amém, queridos? Quem está me entendendo, diga amém. Então eu quero encerrar. Antes de nós passarmos a tomar a ceia, os irmãos podem se ir posicionando. Eu quero encerrar dizendo que não aceite outro pensamento, outra ideia, quando o assunto é sua vida. O quanto que Deus te dignificou em Cristo Jesus. Talvez para a religião, talvez para o mundo, você nunca imaginou que você fosse tão importante, tão digno. Aí no Evangelho você vê o quanto Deus te dignificou. Agora, da nossa parte, nós precisamos tomar essa decisão. Eu não quero viver de um modo que não seja um modo digno da vocação que eu fui chamado. Isso tem a ver com a minha vida. Isso tem a ver com a minha vida eterna. Isso tem a ver com tudo aquilo que Deus providenciou, com tudo que Deus preparou para mim. Se você crer, tudo isso é seu. Se você não crer, tudo isso se foi. Se você se comprometer, tudo isso te pertence. Se você não se comprometer, tudo isso passou bem pertinho da sua vida e te escapou. Já pensou alguém que frequentou a igreja, que cantou, ou que serviu, ou que pregou como pastor, e de repente ele está fora? Ele não cuidou do seu relacionamento com Deus? Temos exemplos. Judas era um dos 12. Quantas pessoas Jesus ministrou para eles, operou sinais diante dos olhos dele, comeram do pão, do milagre, viram os grandes sinais, e no entanto eles ficaram fora. Deus passou pela vida deles. Eles ficaram convictos de que Ele era Deus. Eles ficaram convictos de que Deus cumpriu a promessa deles de vir salvar o homem da morte eterna. Mas foram enganados, foram descuidados, foram relapsos. E quando Jesus está na cruz do Calvário, a maioria deles já tinha ido embora. Estava lá gritando, crucifica-o, crucifica-o. Aquele pessoal que estava gritando, crucifica-o, é o mesmo que viu Jesus operar muitos milagres. São os mesmos que receberam de Deus muitos milagres também, foram curados. Passou pela vida deles. Nós não podemos deixar isso acontecer com a nossa vida. Jesus passar por ela e a gente perder o compromisso com Deus, o pacto com Deus, a aliança com Deus e ficarmos dentro de uma instituição. É verdade que é maravilhoso a gente vivermos em família como instituição. Nós nos gostamos uns dos outros. Nós aprendemos a viver entre nós bem. Nós sentimos saudade dos irmãos, sentimos saudade dos cânticos. Mas isso não é tudo. O pacto é com Deus. A aliança é com Deus. Quando você for estender a sua mão para pegar o pão, para comer, é você e Deus. Sou eu e Deus. E aí a gente não pode estar fraco, nem doente e nem morto. E se estiver fraco, doente ou morto, é uma decisão sua, não tem nada a ver com Deus. Você pode mudar isso agora, antes da ceia. Você pode falar, Deus, eu não quero ser um morto. Não quero ser um doente. Não quero ser um fraco. Eu quero mudar essa situação hoje. Quero ter um relacionamento vivo, um pacto, um acordo, vigente, sério. Minha vida, Deus. Eu perdido que Deus quer salvar e Deus o Salvador que veio em busca do perdido. Fazermos uma aliança. Ele quer me salvar e eu quero ser salvo. Para isso Ele deu a vida dele para mim e eu dei a minha para Ele. Para isso Ele se comprometeu comigo e eu me comprometi com Ele. Estamos em aliança. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós a recebemos como Tua palavra.
E eu quero pedir agora a Deus pela vida de todos que estão aqui nesta noite. Creio a Deus que ninguém está aqui por acaso. O Senhor já nos via aqui, antes de nós sairmos dos nossos lares. E agora, ó Deus, nós queremos renovar esta aliança de vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, eu peço a tua bênção sobre todos que vão comer do pão e beber do cálice. Que as bênçãos que há nesta aliança em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, elas aconteçam, ó Deus, hoje na vida de todos que vão celebrar esta aliança. O poder, o alcance, a cura, a alegria, a vida, venha, ó Deus, na vida de todos que delas vão participar. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Vamos ficar de pé. Eu te convido para nós passarmos a ceia do Senhor.